Fala, torcedores vascaínos e torcedoras vascaínas. Estamos chegando com nosso segundo e último vídeo do dia, mas antes das notícias, se inscrevam no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Vamos lá! O América do México recusou a nova investida do Vasco em Brian Rodrigues e as negociações estão encerradas neste momento. Os valores perto dos 7 milhões de dólares pelo uruguaio por parte dos direitos econômicos, cerca de 40 milhões de reais, agradaram, mas os mexicanos recusaram aceitar a proposta agora por não terem tempo hábil para repor a saída de Brian Rodrigues. O campeonato mexicano já está na 5ª rodada do Clausura, e a janela de transferências no país fecha daqui a 2 dias. Com isso, o Vasco e o staff do jogador foram comunicados que o negócio para a contratação de Brian Rodrigues não aconteceria nesta janela. Com a negativa no negócio de Brian Rodrigues, o Vasco já trabalha em outras frentes para avançar na contratação de um ponta com status de titular. O clube carioca quer um reforço para esta janela e trata a ponta esquerda como prioridade máxima. As conversas com o América, do México, duraram cerca de 2 semanas. O Vasco iniciou a negociação por volta dos 4,5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, e esticou a corda até onde deu para a contratação de Brian Rodrigues, que era um dos principais alvos do clube na janela, assim como Cuijó, que foi contratado pelo Atlético Mineiro. O Vasco insistiu em Brian Rodrigues porque o considerava um atacante com status de titular, que se adaptaria rápido ao time de Carille e com bom poder de revenda. O jogador tinha interesse em vir ao Brasil e já tinha entrado em contato com Puma Rodrigues, lateral da equipe. O Vasco da Gama entrou em acordo com o Clube América, que aceitou o valor e o Brian Rodrigues, mas o clube mexicano colocou uma condição: acordo valeria somente em agosto. Com isso, o Vasco vai seguir em outras frentes. Neste momento, há 2 alvos, guardados a 7 chaves. O Vasco tem orçamento para comprar 2 reforços pesados, estrangeiros que atuam na Europa. E o Rony voltou à pauta. A diretoria está em busca de grandes soluções e elas podem acontecer nos próximos dias, quem sabe neste fim de semana. Divulgados relacionados que viajaram com a delegação vascaína para enfrentar o Volta Redonda em Cariacica, Espírito Santo, amanhã às 16h30. Os que ficaram de fora no jogo passado retornam à lista. O garoto Zuccarello também foi relacionado e vai para o seu 2º jogo seguido nos profissionais. A ausência dessa vez fica por conta de Jean David. Agora fica a pergunta: para preservar o jogador, ou não querem contar mais com o jogador? Sforza, que não está nos planos de Carille, também ficou de fora. O Vasco fez proposta para contratar o atacante Bruma, de 30 anos, que está no Braga, de Portugal. O valor oferecido é menor do que foi ofertado ao América do México por Brian Rodrigues, cerca de 6 milhões de euros. A negociação está avançada. As conversas ocorreram em sigilo e avançaram nos últimos dias. Bruma é visto, inclusive, como um jogador mais pronto do que outros alvos do Vasco nesta janela. No Braga, desde janeiro de 2023, o português se destaca na equipe, atualmente em 4º lugar no campeonato português. Nesta temporada, ele marcou 13 gols e deu 8 assistências em 31 partidas até agora. As negociações com o América do México para contratar Brian Rodrigues e com o Braga para contratar Bruma ocorreram de forma simultânea. Os mexicanos aceitaram os últimos valores do Vasco, mas se recusaram a liberar o atacante uruguaio nesta janela porque não conseguiram fechar com o substituto que queriam para a posição. A janela no México fecha neste domingo. Nascido em Guiné-Bissau, na África, Bruma foi revelado pelo Sporting Lisboa e passou por Galatasaray, Real Sociedade, Leipzig, PSV, Olympiacos e Fenerbahçe antes de chegar ao Braga. Na última temporada, o atacante também teve destaque, com 11 gols e 7 assistências em 38 jogos. A contratação de um atacante para atuar no time titular pela esquerda é a prioridade da diretoria do Vasco nesta janela, que fecha no dia 28 de fevereiro. Até agora, o clube acertou com 5 reforços: o goleiro Daniel Fusato, o meio-campista Tchê e os zagueiros Maurício Lemos, Lucas Oliveira e Lucas Freitas. 2 atacantes deixaram o clube na atual janela: Emerson Rodrigues e Serginho.